Bom dia a todos. Obrigado aí por estarem presentes aqui no nosso webinar. Vamos só aguardar mais alguns minutinhos, tá? Para que as pessoas ali consigam chegar aí na nossa agenda, ok? Em alguns minutos nós iniciamos. Só mais um instante. Só mais um instante que nós vamos começando. Só mais alguns minutos, pessoal, que já iniciamos aqui nosso bate-papo, ok? Guardar mais um minutinho aí. Só pegar uma água. Só mais um instante que já iniciamos. Bom, já passou 2 minutos, né? Vamos iniciar aqui nosso bate-papo, tá? Então, hoje aqui nós trouxemos um tema que traz ainda bastante dúvida, né? Com relação a como que ficará o cenário ali das obrigações acessórias com a reforma tributária, né? Então, a grande expectativa, né? Que seria ali já para o ano de 26, né? Principalmente com relação ali impacto dentro da estrutura dos SPEDs, né? Mas isso acabou ali tendo uma pequena alteração com a publicação ali, que foi realizada ali pelo Fisco Federal, que nesse primeiro momento não temos impacto, né, em 26 dentro da estrutura dos SPEDs, né? Mas a gente tem uma longa jornada pela frente, né? Então a gente procurou estruturar aqui no nosso material algumas visões, tá? É o que a gente vai aqui explanar aqui durante a nossa webinar, tá? Então aqui é a nossa programação, tá? Aqui nós vamos abrir nos apresentando, né? Vamos falar qual que é o objetivo aqui do nosso webinar, qual o cenário atual, né? Que nós estamos, quando a gente fala não só das obrigações acessórias, mas também ali o cenário atual tributário que nós estamos. Vamos falar um pouco do cenário novo, né? Já a projeção ali para o futuro do que está por vir. E também vamos falar um pouco também da duplicidade de convivências de cenários, né? Reforma tributária e cenário atual, mais versus revisões, o que precisa ser realizado ali para que cada contribuinte ali se adapte ao novo cenário, tá? Aí nós temos a conclusão de conceito mesmo aqui, né, de tudo que nós começamos, e aí perguntas e respostas e o nosso encerramento, tá? Nesse webinar tem uma previsão aqui de 1 hora, né, então até antes do almoço ali a gente termina para que não atrase o almoço de ninguém, ok? Bom, quem somos, né? Eu me apresentando aqui, eu sou José Newton Oliveira, né? Eu faço parte aqui do time de arquitetos e soluções aqui da Dejo, né? Hoje eu atuo na frente de techs, né? Eu tenho a minha vida profissional praticamente toda realizada, né, na área tributária, né? Então eu trabalhei muitos anos como analista fiscal, né? Então eu tenho mais ou menos uns 30 anos ali no cenário tributário e pelo menos há 20 anos trabalhando ali com a parte de tecnologia, mas voltado também para o cenário tributário, né? Então, vasta carreira ali e agora convivendo aqui com toda essa chegada da reforma tributária e todo a mudança de conceito, né, que ela vai trazer para nossas vidas, tá? E eu estou comigo aqui também a Iris, né, ela vai participar conosco aqui,
e ela vai trazer toda a sua experiência também no ramo tributário. Pode se apresentar, fique à vontade. Bom dia, tudo bem? Eu sou a Iris e vocês escolheram uma área bem difícil, né? A área tributária, mas agora não tem mais como voltar, né? Eu sou especialista fiscal, especialista tributária, né? Eu tenho uma sólida experiência e trajetória na área fiscal. Eu sou formada em Direito. Tenho pós-graduação em Direito Tributário e Direito Previdenciário. Aí, esse ano, eu comecei um MBA em Tecnologia Aplicada ao Tributário, já também visando a parte da reforma, sabe? A parte sistema. Eu passei por vários segmentos, já passei por prestação de serviço, por indústria automobilística, indústria farmacêutica, varejo, e agora eu estou atuando na Coop, né? 2 anos como funcionária Coop, eu fiquei um ano como terceira dentro da Coop, e eu cuido hoje da parte federal, municipal, a parte de levantamento de crédito também, com algumas parcerias, com algumas consultorias. E agradeço já a Dejo pelo convite desse webinar, que a reforma tributária está aí, não tem como mais voltar atrás. Algumas pessoas estavam aí com a esperança, não vai acontecer, mas já é líquida certa, não tem como voltar atrás. Então agora é só parametrizar sistema e vamos que vamos. Legal. É isso aí, né? A mudança está aí batendo na porta, a gente tem que começar a se mexer, né? Bom, então vamos lá. Então aqui, só falando um pouco da Dejo, tá? Então, para quem não conhece, para quem não nos conhece, então a Dejo é uma consultoria completando esse ano 20 anos de mercado, tá? A Dejo tem o conceito de trazer transformações ali para os clientes, né? Com a consultoria ali, com os processos estratégicos para a tecnologia e também dentro do mundo tributário, né? Então hoje nós somos um dos representantes, um dos canais, né, Platinum da Thomson Reuters de implementação das soluções Thomson, tá? Nós temos também um portfólio ali bem extenso com uma série de processos de atendimentos para o mercado e nós estamos divididos ali em três grandes frentes, na parte de Tax, SAP e também Comex, Comércio Exterior. Dentro dessa esfera, né, nós trabalhamos com os projetos de implementação dessas soluções para atender essas demandas. Temos a célula também de outsourcing, né, onde nós levamos para o mercado a alocação de profissionais, seja para a área tributária, contábil, fiscal, profissionais da frente de SAP, profissionais na frente de Oracle, tá? Então, conseguimos atender os clientes ali com a alocação de pessoas, né? E também agora com a chegada da reforma, o processo de paralelismo vai gerar uma carga de trabalho muito maior, né? Então, as empresas vão precisar de profissionais, né? A tendência é de faltar profissional no mercado. Então, a gente fica com receio, né? Quando tem uma mudança significativa de processos legais, que vai trazer muitas automações. Isso é uma verdade. Mas, por outro lado, também o processo de adaptação, ele vai ser bastante doloroso, né? Então, as empresas precisarão ali de ajuda externa, né, para poder conseguir ali os seus processos, tá? Então, a nossa célula de outsourcing, a gente consegue auxiliar os clientes também nessa frente. Temos também uma célula voltada para a sustentação, né, para todas as frentes que nós trabalhamos, seja para produtos Thomson, seja para uma sustentação para SAP, seja para Comex, tá? Então, a célula de sustentação também é preparada ali para poder apoiar ali os clientes nessas frentes ali pós-go live de projetos, tá? E ao centro, né, nós temos aqui a nossa reforma tributária, porque a Dejo entendeu, né, que os impactos da reforma, da mesma maneira que vai impactar os nossos clientes, também vai impactar o nosso negócio, né? Então, a Dejo entendeu que se fazia necessário ter uma célula também específica e voltada para a reforma tributária. Então, desde o ano passado, nós vemos trabalhando nisso, estruturando
essa matriz de atendimento para a reforma. Então, temos uma equipe dedicada, estamos levando para o mercado ali nossas ofertas de trabalho e também ali todo o nosso conhecimento, né? E levando também os impactos. Então, essa webinar aqui é uma dessas frentes, né? Então, a gente procura levar para o mercado tudo aquilo que está trazendo de mudança, né? Porque, como a Iris comentou, né? A reforma chegou, tem alguns contribuintes ainda que não acreditam, né? Eles estão esperando algo acontecer a mais ali por conta de ser uma característica, né, do nosso fisco aqui, de postergação, de mudar a data e tudo mais, mas a verdade é que a lei foi assinada, ela está aí, ela vai trazer as diretrizes, né, então os contribuintes precisam ficar atentos, tá? Então a Dejo aqui também, com essa célula de reforma tributária, consegue ajudar os nossos clientes ali nessas frentes, tá? Eu vou passar um vídeo aqui que vai contextualizar tudo isso que eu coloquei. Por 20 anos, a Adejo tem sido sinônimo de inovação, liderança e transformação. Nos tornamos referência no mercado, ajudando as maiores empresas do Brasil e do mundo a navegarem por desafios fiscais, de comércio exterior e tecnologia. Nascemos para inovar, simplificar e integrar soluções. Hoje, somos parceiros da SAP e a maior parceira Thomson Reuters no Brasil. Seguimos evoluindo, conectando tecnologia, estratégia e excelência. A reforma tributária está redefinindo o mercado. Empresas precisarão evoluir ou ficarão para trás. A Adejo, ao lado de seus parceiros, está à frente dessa transformação, garantindo que seus clientes não apenas se adaptem, mas saiam na frente nessa nova era tributária. Mais do que especialistas, somos integradores. Nosso papel é impulsionar nossos clientes a superar desafios, encontrar as melhores soluções e garantir o sucesso dos seus negócios. Nosso legado já foi escrito. Agora, estamos construindo o futuro. Venha com a Adejo e lidere essa transformação hoje. Legal. Então vamos lá. Bom, então qual que é o nosso objetivo aqui hoje, né? Então, nosso objetivo nada mais é do que trazer uma análise, né, de impacto da reforma, quando a gente fala da questão das obrigações acessórias, né? E principalmente a complexidade de convivência com os dois cenários distintos. Então, a reforma tem o conceito de trazer simplificação, né? Esse é o objetivo. Inclusive, vocês vão até se recordar, né, as primeiras publicações que foram feitas com relação à reforma tributária foi justamente ali a questão da simplificação das acessórias, porque hoje a gente tem um cenário complexo atual, né? Hoje são muitas obrigações que se deve reportar ali para a base do fisco, tanto nas três esferas, né? Federal, estadual e também municipal, e a reforma ela vai trazer justamente essa simplificação. Mas, por outro lado, nós temos um período de transição que será bastante tumultuado, né? O que nós temos publicado é um período de 7 anos, né, de transição. Possivelmente esse período ele pode ser um pouco mais elástico, né, porque não temos ainda as INs publicadas. Quando elas começarem a ser publicadas, é o que de fato ali vai direcionar ali o nosso trabalho. Mas aqui é justamente isso que a gente vai trazer, tá? Essa visão de uma forma geral, tá? Então, falando um pouco do cenário atual, hoje os contribuintes, né, precisam fazer ali o atendimento legal, né? Por mais que você faça todo o processo de recolhimento dos seus tributos, que também é um prazo bastante apertado, o contribuinte passa praticamente o mês inteiro reportando ali obrigações acessórias, né? Então isso demanda muito tempo, né? Os profissionais perdem muito tempo estruturando esses materiais para serem enviados ao fisco, né? Então, hoje estimam-se ali um estudo que foi realizado, mais ou menos 1.400 horas para lidar só com obrigações acessórias, né? Então, até o termo acessória, né, quer dizer que você já mandou a principal e você está complementando com algo para poder comprovar aquilo que você já enviou, né? Então, isso ao longo dos anos, né, havia uma expectativa, né, com a chegada da estrutura da escrita digital dos SPEDs,
de já ter ali uma simplificação desse cenário de obrigações acessórias, alguns estados até entenderam que não haveria necessidade mais de ter ali as suas obrigações locais, mas outros ainda persistem ali em manter essas obrigações locais. Nesse ponto, tem até ali uma certa culpa do contribuinte, né? Porque esses estados que ainda permanecem com essas obrigações, eles alegam ali que o contribuinte ele faz o reporte na esfera federal do SPED, do FD, ICMS e PI, com os dados diferentes daquilo que ele está enviando na obrigação local, né? Então a gente tem muito isso também. Tanto é que o estado aqui de São Paulo ele está fazendo um acompanhamento diferenciado, né? Está dispensando aqueles contribuintes que têm compliance entre as obrigações. Então eles mandam esses comunicados, né, reportando que o cliente, que aquele contribuinte tem divergência entre as suas obrigações acessórias, que faça adaptação, né, para que aí sim ele seja dispensado ali dessas devidas entregas, tá? Então, alguns estados também, eles mantêm essas obrigações acessórias locais justamente porque ele tem alguns outros eventos dentro da obrigação, no qual ali ele precisa ter essa obrigação local. Então, em alguns casos, foi passado isso lá para a estrutura do grupo de estudo dos SPEDs, né, para ver se conseguia incluir essas informações. Então, tivemos mudanças ali no Distrito Federal, por exemplo, onde o fisco incluiu lá a estrutura de bloco B, justamente para receber as informações de notas de serviço, porque eles tinham o ato COTEP muito antigo, não queriam aderir ao processo do SPED fiscal, porque ele tinha essas particularidades dentro do território lá do Distrito Federal, tá? Um outro estado também que demorou para poder aderir foi Pernambuco por conta da estrutura de CEF, né? Eles gastaram muito dinheiro, né, para estruturar uma obrigação acessória, chegou o SPED, mas eles manteram por algum tempo. Então, por mais que a escrita fiscal chegou, ainda tem essa dificuldade. Então, a reforma tributária ela vem justamente com mais força para poder ali trazer ali essa simplificação de fato, tá? Então, nós temos também, né, a questão de toda essa manutenção, né, do cenário atual, mas, por outro lado, nós vamos ter a introdução também das obrigações específicas, olhando ali para o cenário da reforma, né? Então, o que todos precisam ficar atento, né? Existem algumas obrigações que elas vão permanecer por conta de ter características diferentes, né, dessa primeira fase de reforma, que estamos tratando apenas do PIS/COFINS, do ICMS e do ISS, né? Nós temos uma outra camada bem significativa de tributos, no qual ainda não serão substituídos, tá? Um exemplo que a gente coloca aqui fortemente é a questão do FD-REINF, né? O FD-REINF, ele tem uma característica bem distinta, né? Aqui nós estamos falando de retenções tanto do previdenciário, como também ali das retenções federais, né? Então, esses eventos ainda não entraram na reforma, né? Então, o FD-REINF pode continuar ali por um bom tempo até uma segunda fase de reforma tributária. Então, se a gente pensar que temos um período de transição de 7 anos, né, para tratar esses tributos atuais, pode ser que no período desses 7 anos nós temos uma fase 2 de reforma tratando esses outros eventos. E aí sim, a simplificação ela vai chegar ali de forma gradativa, tá? Ainda aqui, só para poder complementar o cenário atual, né? Nós temos ali a expectativa, né, de simplificação, então possíveis obrigações ali que virão ali para poder consolidar todo esse montante, né? Então, lá a partir de 27, quando temos ali a extinção do PIS e da COFINS, né, e a entrada definitiva da CBS, possivelmente vamos ter uma declaração ali para a informação dessas contribuições, né? Então, aqui vem para substituir ali o FD contribuições. Mas, por outro lado, né, nós temos também, sempre que lembrar aqui, que o fisco ele não costuma descontinuar a obrigação anterior com a chegada de uma nova. Por mais que nós temos uma mudança de conceito, né, dentro da mudança legal de fato,
mas não sabemos se de fato, a partir já de 27, a FD Contribuições ser descontinuadas, porque tem outros eventos ali que são reportados dentro do FD Contribuições que talvez permaneça, né? Vamos pensar aqui que nós temos lá dentro do FD Contribuições, por exemplo, retenções lá sobre ativo imobilizado, dentro da estrutura de bloco F, né? Então, a gente não sabe muito bem como que serão alocados esses processos, tá? Então, são incógnitas ainda, né, que a gente vai ter essas definições ao longo do tempo, tá? Temos também a questão da declaração aqui de informações do IBS, né, possivelmente ali em paralelo com toda a estrutura do SPED, FD e CMS-PI, por conta do paralelismo, né? Então, aqui convivendo com duas obrigações distintas, tá? E também aqui a declaração de informações de movimento econômico para o comitê gestor, né? Então, isso aqui é um ponto importante também, por conta da autonomia de estados e municípios, eles podem trabalhar internamente nos seus territórios a alíquota que será aplicada para determinados setores, tá? Então, foi dada essa autonomia para estados e municípios. Então, o comitê gestor do IBS serve justamente para isso, né? Hoje, se vocês lembrarem, nós temos, quando a gente fala de estados e municípios, nós temos a obrigação de valor adicionado, que nada mais é do que o repasse do Estado, né, de tudo que é arrecadado, ele faz um repasse de uma pequena fatia para os municípios, né? Então, aqui o comitê gestor ele vai fazer justamente esse meio de campo ali entre estados e municípios e também vai orquestrar esses processos de mudança da alíquota de referência, tá? Então, o município e o estado ele pode mudar a alíquota desde que ele não infrinja a alíquota de referência, mas sempre que ele for ter uma ação nesse sentido, ele precisa reportar isso para o comitê gestor. E o comitê gestor vai fazer uma avaliação, vai analisar os impactos e vai aprovar ou não aprovar, né? Porque a reforma ela traz também ali todo o conceito de eliminar a guerra fiscal que existe hoje dentro dos estados, né? Então, se começar a ter essas manobras, a gente acaba ficando no modelo antigo, só com nomenclaturas diferentes, né? Então, o comitê gestor ele vai ter esse papel. Inclusive, isso está em PL, tá transitando pelo Câmara e Senado para poder ter a aprovação lá da PL para estruturar esse comitê gestor, tá? E temos outro ponto aqui em particular, que é a declaração do IS, né? Então, o imposto seletivo, ele ainda não foi definido ali as suas alíquotas, né? Então, aqui nós temos um cunho político muito forte, né? O IS, ele terá sua aplicabilidade nos segmentos ali nocivos ao solo e também nocivos à saúde, né? Então aqui nós poderíamos citar mineradoras que fazem exploração do solo, o setor de agro, né? Por mais que esse é um dos pontos, né, que eles reclamam muito, que eles trazem alimento para a população, mas por outro lado eles têm exploração de solo, têm uso de agrotóxico, então esses processos todos eles entram ali sofrendo a incidência do IS. Então, existe lobby muito grande político com isso. Então, dentro do calendário do fisco, ainda não foi determinada essas alíquotas de aplicabilidade para o IS. Mas possivelmente teremos também uma declaração para estruturar todos esses impostos ali que vêm para substituir o IPI, tá? Então, nosso cenário atual, ele bastante ali complexo, né? Ele já tem a complexidade, a gente vai começar a entrar dentro de um cenário novo, mas vai ter que levar isso juntamente conosco por alguns anos, ok? Então, falando um pouco aqui do novo cenário, eu passo a palavra aqui para Iris, ela vai explanar para nós aqui quais são as expectativas aí para o futuro. Fique à vontade, Iris. Bom, obrigada. Pode passar aí o próximo slide? Só para o pessoal ir acompanhando. Vamos lá. Como vocês já sabem, né, a reforma tributária está aí, né? Ela foi regulamentada pela Lei Complementar 214 de 2025, né? E é uma lei assim que ainda é a lei complementar, mas ela ainda vai ter algumas alterações, sabe? Algumas
regulamentações, né, por conta das substituições aí dos tributos, né, e tem algumas simplificações, né, que são propostas, né, dentro do contexto da lei complementar. E uma dessas é a unificação dos tributos, que seria o quê? O que vai acontecer? Vai ocorrer a substituição do PIS, COFINS, ICMS, do ISS e do IPI. E nessa substituição vai entrar dois novos tributos, né? Que vai ser o IBS e o CBS, né? E com a substituição desses tributos, qual é uma tendência, né? Vai ser a diminuição, né? E a redução das obrigações acessórias, né? O que tende também ali uma redução de custo operacional e vai trazer uma maior transparência até para o fisco, né? E essa redução de custo operacional é como o Newton falou lá no começo, que hoje a gente gasta muito tempo, né? Quem está ali na área tributária, na área fiscal ali, né, no dia a dia, sabe o tempo que a gente perde para fazer uma obrigação acessória hoje. Por exemplo, no varejo, o FD contribuições, dependendo do sistema fiscal que você usa, no varejo, só o fato de ter ali o cupom fiscal é uma obrigação que demora horas para fazer uma validação. E você tem que validar e tentar diminuir a quantidade de erros para que você consiga entregar ela dentro do tempo, porque o volume de informação é muito grande. Então, com essa unificação de tributos, qual é o objetivo? Reduzir, né, as obrigações acessórias e a gente ter uma área tributária que busque trazer mais resultado, fazer mais análise, sabe? Ser uma área para trazer resultado, não ficar somente preso ali nas obrigações acessórias, né? E aí, se você quiser passar para o próximo, Nilton, para o próximo slide. E além dessa unificação de tributos, né? Tem as simplificações, né, que está aí rodando, né, que são, por exemplo, é um sistema unificado, né, que vai ser o quê? Uma criação de um portal nacional, aonde ele vai integrar o quê? A apuração, a arrecadação e a distribuição desses tributos, né? E e nisso vai acontecer o quê? A gente vai ter uma diminuição na duplicidade de informação. E um exemplo, né, dessa diminuição de duplicidade, né, de informação, a gente pode citar o FD, o ICMS e o IPI. Por quê? No arquivo lá do ICMS e IPI, o ISS é estadual, correto? E o IPI federal. Mas eu informo a parte do IPI numa obrigação estadual. Só que se eu vou fazer um pedido de ressarcimento do IPI, eu faço pela Receita Federal. Então, não faz muito sentido isso, né? Se a gente for parar para analisar, não faz sentido eu ter o IPI, que é um tributo federal, eu informo ele dentro de uma obrigação que também, né, é federal, mas coloco parte estadual ali junto, e se eu vou fazer o ressarcimento, eu tenho que fazer na esfera federal, sabe? Tipo, na prática, ali, se a gente for parar e analisar friamente, não faz muito sentido isso, né? Mas é o que tem, né? Então, com essa unificação e essa criação desse portal visa, né, ter essa diminuição de duplicidade de informação, né? É o que estamos aí esperando por isso, né? E também tem uma simplificação que vai ser a nota fiscal, né, eletrônica padronizada, que, por exemplo, hoje nos municípios, cada município tem um layout de nota fiscal de serviço, o que dificulta muito
para quem trabalha com monitor, para puxar essa nota fiscal para dentro do SAP, o que dificulta muito a gente ter um sistema ali, um monitor que consiga ler o layout de todas as prefeituras. Hoje em dia, ele lê o quê? As prefeituras maiores, os municípios maiores, e todos nós sabemos que no Brasil tem mais de 5.000 municípios, né? Então você imagina, tipo, se é uma empresa que presta serviço ou ela toma serviço de vários municípios, de vários estados, acaba que tem essa complexidade de você ter um monitor que consiga ler o layout dessa nota fiscal. E é uma dificuldade geral, não é uma dificuldade de um segmento ou de outro segmento. A partir do momento que você toma serviço de municípios distintos e de várias partes, né, do Brasil, que é um país grande, então a gente tem essa dificuldade, sabe, de ter um sistema único. E com essa padronização, ela vai ajudar muito nisso, porque a nota fiscal vai ser única, sabe? Vai ter que ser aquele layout para todos. Não vai ter aquela, prefeitura X, eu quero esse layout. Não, vai ser igual para todos. E isso vai facilitar no quê? Vai facilitar a emissão do documento fiscal, vai facilitar a fiscalização, vai ajudar ali no momento de cruzamento de dados. Porém, né, esse não é um projeto que vai acontecer ali dia 1º de janeiro de 2026, né? Porque tem várias outras coisas que vão acontecer. Por exemplo, a mudança de quem usa o cupom fiscal eletrônico vai ter que mudar para NFC. Isso é uma realidade, né? Vai ter que mudar o tipo de emissão. Alguns já usam, né? Utilizam já a NFC, mas ainda tem muito varejista que ainda está no cupom fiscal eletrônico. Então, além de ter toda a reforma tributária para parametrizar sistema, fazer tudo, ainda tem o projeto da NFC. E eu participei na última terça-feira e quarta-feira do Tech Summit 2025 e foi levantado um ponto muito interessante. Por exemplo, a partir de 2026, vai ter o CNPJ alfanumérico, né? E os equipamentos de frente de caixa, de varejo, de qualquer loja de departamento, hoje você tem a opção, você quer o cupom fiscal eletrônico, você pede, pede o CNPJ, eles vão e digitam o CNPJ. Só que com o CNPJ alfanumérico, como que você vai fazer essa digitação no equipamento que se tem hoje na frente de caixa? Ele não está preparado, ele não tem letras e números, ele não é um teclado de computador. Então, imagine, não é só migrar para NFC, mudar o meu equipamento lá né, do meu checkout e colocar a NFC. Eu vou ter que mexer em equipamento, sabe? E isso vai ter um custo para a empresa, não vai ser só o custo da reforma, né, de parametrizar sistema. Então, assim, sabe, a reforma tá aí e tem muita coisa acontecendo. E além disso, né, se você quiser passar para o próximo, Newton, vai ter também o que a gente estudou, o que tem se comentado muito, que vai acontecer o quê? Vai ter as declarações fiscais, tende a ser aquelas declarações pré-preenchidas, que facilita, né? Eu fico imaginando que vai ser bom, porque vai ter aquele modelo de operação assistida, né, para o IBS e para a CBS. Então, essa declaração pré-preenchida vai funcionar hoje como se fosse um imposto de renda pessoa física, que a gente já tem a opção de fazer a declaração pré-preenchida, o que facilita muito, porque às vezes você está ali na correria, né? E a gente sabe que
a gente deixa as coisas assim para a última hora, né? Típico do brasileiro. Então, a gente, com a declaração pré-preenchida, eu acho que vai minimizar os erros, né? E vai reduzir ali a carga operacional, sabe, das empresas. Porque com a declaração pré-preenchida, você só vai validar, né, a informação que está ali. Então, eu acho que vai ficar mais fácil. E com a simplificação aí das obrigações, eu acredito que vai reduzir a burocracia, sabe? E a gente vai conseguir fazer as coisas de uma maneira mais ágil, sabe? Porque a gente vai ter a padronização de sistema, vai ter mais informação ali entre os entes federativos, né? Que vai aumentar a transparência, vai ter mais confiabilidade dos dados. Então, eu acho que vai ter algumas melhorias, né, na parte de obrigações acessórias, mas a gente vai conviver ali, hoje, né, a gente está convivendo com algumas incertezas. Por quê? A lei complementar está aí, mas ainda não teve, assim, qual declaração que vai existir, sabe? Como que vai ser essa declaração? Como que a gente vai gerar, sabe? Como que vai ser a transmissão? Ainda não tem essas definições, sabe? Tem algumas coisas que estão ali cruas, né? Vamos dizer assim, que ainda vai demandar um tempo e acompanhar, sabe? A gente que está na área fiscal necessita de acompanhar as mudanças, participar de webinar, sabe? Ter parceiros ali que auxiliem nessa transição da reforma, porque querendo ou não, a gente vai conviver com o sistema antigo e com o sistema atual, que é o que eu falo pro meu time, que a gente vai conviver com o Novo Testamento e com o Velho Testamento. A gente vai conviver com as duas coisas ali, então vai exigir muito dos profissionais da área fiscal, né? E, Nilton, passa aí para o próximo, para o pessoal ir acompanhando. Aqui a gente entra em duplicidade já. Isso, agora a gente vai falar um pouco aí da duplicidade, revisão, e aí o Nilton continua com vocês. Legal. É só complementando essa questão que você colocou do CNPJ, né? Você deu um exemplo ali, é bem bacana da questão ali do varejo, né? Só que a alteração de CNPJ não é, o impacto não é só para o contribuinte, né? Então, as outras É, esferas também do fisco, eles foram pegos de surpresa, vamos dizer assim, né? A gente percebe também que eles não se conversam, né? não tem essa Porque, conversa, né? exatamente, e o impacto do CNPJ, ele também chega na chave da nota eletrônica, É, né? E a justamente, chave né? a chave da nota eletrônica ela é usada em vários sistemas do fisco, que precisarão ser adaptados, né? Então, o próprio correio também vai ter dificuldade de adaptar os seus sistemas. Justamente foi o que item que você colocou, a questão de bips de leitura, né? De, de leitura de QR Code, né? De leitura de chave para fazer a leitura também do despacho. Então, são vários setores que são impactados, além dos contribuintes, né? Código de barra, tudo mais. Então, o Correio também se manifestou que vai ter que ter investimento para poder mudar essa estrutura, né? Mas o fisco coloca que o CNPJ não ia comportar, né? Eles identificaram, eu acho que são dois contribuintes que já estão quase estourando a numeração do CNPJ, então ia colapsar, eles precisariam ter uma determinada ação para poder corrigir. Só que eles poderiam ter feito como foi feito com as placas de veículos, por exemplo, né? Eles colocaram duas letras ali no meio, É, mas eles mudaram a estrutura como um todo, né? como um todo. Então, o impacto é bem significativo quando a gente fala de fato ali do CNPJ. E é aqui justamente um dos pontos aqui para revisão, né? São essas adaptações dessas ferramentas também que precisarão ser realizadas, né? Então, o ponto da vez aqui
dentro da reforma tributária, justamente a questão da duplicidade, né, dentro do período de transição, e em paralelo a adaptação de todas as ferramentas em utilização, o que a gente sempre leva aqui para todos os clientes, né? É acompanhar os fornecedores de perto, né? Então, os fornecedores, eles vão prover as devidas atualizações dentro dos sistemas, mas aonde é o ponto de atenção aqui? Pequenos fornecedores de mercado, né? O investimento para a reforma tributária, ele é bem significativo, tá? Então, quando a gente fala de uma SAP, quando a gente fala de uma Thomson Reuters, quando a gente fala de uma Oracle, de um PeopleSoft, né, da Microsoft ali e tudo mais, são empresas que trazem a tranquilidade ali para o contribuinte, porque de fato eles vão acompanhar a legislação e vão fazer suas atualizações. A preocupação são aquelas empresas menores, de software locais, né? Então, por exemplo, vocês vão lembrar muito bem, quando chegou o processo da ECF, da escrita digital do ECF dentro da estrutura dos SPEDs, aquelas empresas que faziam comercialização de software para gerar o Lalur, né, o antigo livro Lalur, elas acabaram sumindo do mercado, porque elas não conseguiram se adaptar ao cenário novo, né? Um outro ponto que eu cito sempre também, a questão é daquelas empresas que geravam o processo do, de apropriação de crédito CMS de ativo imobilizado, né? Quando chegou a lei do Bloco G, o Bloco G foi estruturado dentro dos SPEDs fiscais e essas empresas também sumiram do mercado, porque não faria sentido você apurar o seu SIAP fora para depois colocar de forma manual dentro do SPED fiscal, né? Então, esse cuidado que precisa ter com esses fornecedores menores, acompanhar o roadmap deles de adaptação, né? Em qual período ele vai disponibilizar essas funções, justamente por conta do impacto dessas mudanças, né? Então, nós tivemos até uma reunião recentemente com um cliente que a preocupação dele era justamente o cliente, como que ele estará preparado para a reforma, quando a gente fala da nota fiscal eletrônica, quando ele mandar a nota e o cliente for dar a entrada nessa nota. Se o sistema do cliente vai estar adaptado para receber a nota com os novos campos, né? Então, isso era uma preocupação, né? Então, por mais que seja algo legal, os sistemas precisarão ser adaptados, mas a gente sabe que isso demanda tempo, demanda investimento, né? Então, esses processos, né, de revisão precisam ser realizados e precisam ser acompanhados de perto ali, justamente para não ter problema ali com o fisco. Tá? E quando a gente fala também das obrigações atuais, precisa também acompanhar o que, que o fisco vai soltar de novo ali, né? Então, tem muita especulação de mercado, né, do que de fato o fisco vai disponibilizar, o que, que ele vai solicitar para os contribuintes, para que o contribuinte ali consiga se adaptar a esses cenários novos, né? Então, um ponto também que a Elis colocou quando a gente fala da estrutura dos SPEDs, né? Então, o demandante da estrutura do FD, ICMS, PI, de fato é a esfera federal, mas você tem obrigação estadual lá dentro. E aí começou a virar aquele balaio de gato, porque quando o fisco, o federal, colocava alguma determinação dentro do SPED fiscal, né, de algo que deveria ser para todo mundo, ele sempre colocava uma nota que o contribuinte deveria pesquisar a sua Cefasa, onde a sua unidade estava estabelecida, para ver se aquele item que eles acabaram de colocar seria acatado na esfera estadual. Então era um negócio meio. Era, não é ainda, né? É um É, negócio meio esquisito por conta de você, o contribuinte, ter que ficar correndo atrás dessas questões ali e não ser algo que venha determinado de cima para baixo, né? Por mais que a gente fala que a lei estadual não pode sobrepor a federal, mas a federal dá essas flexibilidades. Aqui na reforma tributária, isso começou também a aparecer ali quando eles deram autonomia para estados e municípios, né? Então, meio que eles deram a perninha ali já e já criou algo em paralelo que é o comitê gestor, né? Então, isso é para trazer ali a complexidade, né, do nosso cenário tributário aqui no Brasil, justamente por isso, né? O lobby é muito grande. Tanto é que não,
ninguém acreditava ali na reforma tributária justamente por conta dos estados. Né? E sempre lembrando, né? Toda adaptação de reforma é ao longo de 50 anos. Né? A gente tem um período de transição de 7 para mudar do modelo antigo para o modelo novo. E isso para 4 tributos, tá? E aí nós temos um período de 50 anos para frente para poder ir adaptando todos os cenários, né, existentes para poder ali, de fato, a gente entrar no modelo de IVA, né, adotado aí por muitos países, né, o IVA na sua totalidade, tá? Então, esse período, a gente até fala aqui na Dejo, né, quando a gente vai levar para os clientes, que o período de transição, né, ele vai requerer um cuidado muito grande nas adaptações, tá? Então, o cliente agora, nesse ano de 25, ele já consegue ir mapeando uma série de coisas dentro do seu cenário, né, para poder no ano de 26 ele já começar esses projetos e ele está pronto no ano de 27, quando de fato já começa os processos de recolhimento. E quando a gente fala assim, ah, mas eu tenho um ano pela frente, um ano passa muito rápido, né? Quando a gente fala de adaptação de ferramentas, um ano ele passa assim que a gente nem percebe, né? Por conta de investimento que precisa ser realizado, precisa de pessoas para prover essas atualizações, tá? Então, quando a gente fala de duplicidades e revisões, é justamente para isso, sentar, verificar o que eu preciso trabalhar em paralelo e já prover ali todas as minhas revisões de processos e já correr atrás também ali de budget para poder fazer ali a adaptação de todas as ferramentas, ok? Então, de novo, né, a reforma traz simplificação, mas também vai trazer ali uma série de impactos dentro do negócio das organizações. A gente até brinca que a reforma deveria ser uma reforma organizacional e não só uma reforma tributária, né, porque ela vai mudar muita coisa dentro das organizações, ok? E aqui, Iris, conclusão. Vamos para a conclusão do nosso tema. Porque uma hora realmente passa rápido, né? E é um tema assim que se deixar, dá para passar horas, né, falando. Então, vamos lá. O que se espera, né? Com a reforma, né, a médio e longo prazo é uma tendência, né, que vai ter simplificações, vai ter menos obrigações e uma padronização maior, né? Porém, né, contudo, né, vai ter uma fase aí de adaptação, que foi o que o Newton falou agora há pouco. E para mim, essa parte de adaptação vai ser um desafio. E para todas as empresas, sabe, não vai ter aquela que vai ter menos ou que vai ter mais desafio. As empresas que estão no segmento de bebidas vai ser bem complexo para eles, varejo, sabe? Vai ser um desafio para todos, né? Porque essa convivência com dois regimes tributários simultaneamente vai exigir demais, sabe? Vai ser assim, e não vai ser a reforma tributária, eu imagino, né? E as empresas têm que pensar que a reforma tributária não vai só impactar a área fiscal e tributária, ela vai impactar a área contábil, vai impactar a logística, vai impactar comercial, vai impactar RH, TI, então, nem se fala o quanto que vai ser impactada e as empresas têm que se organizar para ontem, sabe? Porque é muita coisa que vai acontecer, sabe? E são mudanças ali que hoje se fala uma coisa, amanhã pode ser outra, e depois de amanhã outra. Então tem que ter uma sinergia entre as áreas de todas as empresas com a reforma tributária. Não vai poder ter aquela visão, ah, não, a reforma vai impactar só o fiscal e o tributário, porque eles que cuidam de recolhimento, de obrigação, não. Vai impactar todos, sabe? Todas as áreas da empresa vai ser impactada com a reforma. E no período de transição, eu tenho percebido que vai exigir muito
investimento. E vai ser investimento em tecnologia, que vai ser altíssimo, e é como o Nilton falou, daqui a pouco vai faltar profissional no mercado, porque os melhores as empresas já vão pegar, tipo, consultor para ou uma consultoria para fazer sustentação do SAP. As melhores já estão aí com os contratos fechando, aí vai sobrar o mediano ali. Então tem que investir em tecnologia, vai ter que ter revisão de processos de maneira geral, né? E capacitação das equipes, porque a linha de frente, né, tem que estar capacitada, ela tem que estar preparada para a realidade tributária que a gente vai ter a partir ali de, vamos colocar, 2026. Sabe, não adianta eu ter uma equipe que sabe, a reforma existe, mas eles não estão preparados tecnicamente. E é uma tendência. O profissional que tiver com conhecimento e com expertise de reforma, vai ser o ano e os anos seguintes, né? Esse profissional vai decolar, porque as empresas vão buscar profissionais que estão ali atento, que está capacitado para atender as mudanças, suportar ali a questão da mudança, né, da reforma tributária. E outra coisa que eu penso também, que não é só capacitação técnica da equipe, eu acho que vai ter que ter investimento também na capacitação emocional, porque vai exigir muito dos profissionais da área tributária, sabe? Tipo, toda mudança, conviver com o Novo Testamento, com o Novo Testamento, sabe? Tipo, vai ser uma transição, é parametrização de sistema, que quem já participou de implantação de sistema sabe o quanto é desgastante, sabe o quanto é cansativo. Então, não vai adiantar investir só na área técnica. Eu tenho um profissional bem tecnicamente, ele não está bem emocionalmente. Então, eu acho que vai ter que ter esse investimento também por parte das empresas, tanto que eu abro um parênteses aqui que eu tenho uma consultora de inteligência emocional e, né, já que eu já estou trabalhando com ela há algum tempo, já essa questão aí de trabalhar, porque agora vai exigir muito, né, dos profissionais, então eu já estou trabalhando com ela essas questões aí, para que eu consiga ter não só a parte técnica, ter a parte emocional também, porque a reforma não vai voltar atrás, sabe? Não vai ter nem uma mudança, não vai acontecer, ela tá aí já, e, tipo, agora é parametrizar sistema, é estudar, é participar de webinars, de lives, de eventos, sabe? E eu encerro por aqui, sabe? O que vocês precisarem, eu estou à disposição. Quiser tirar alguma dúvida, alguma coisa, ou então quiser bater um papo sobre a reforma, algumas qualquer questão, sabe? Eu estou à disposição. E se alguém tiver alguma dúvida, a gente tem aí alguns minutinhos. Mas se Tem sim, caso a gente não conseguir responder todos, a gente vai respondendo por e-mail ao longo da próxima semana. sim, nós temos, legal aí, Iris, obrigado aí pela sula fala, pelos seus insights aí na conclusão. De fato, a palavra da vez é adaptação, né? Adaptação não só sistêmicas, mas também pessoas, né? Então, é uma É, mudança de conceito bem significativa. Então, as pessoas, de fato, precisam também ficarem, né, atentas com todas essas mudanças, né? Então, quando a gente fala de mudança, são mudanças mesmo, gente, porque a nota técnica que estruturou IBS, CBS e IS, ela já sofreu pelo menos umas 8 alterações no layout. é, Então é um troço meio maluco. Eles fazem a publicação e aí eles vêm fazendo o refino.
né? Então, é isso que a gente fala que demanda tempo, né? Então, imagine você ter que lidar com o dia a dia que já é bastante tumultuado e ter que ficar fazendo esses acompanhamentos, né? Então, é muito trabalho que vai vir aí pela frente, tá? Então, nós temos aqui algumas perguntas, tá, Iris? Na verdade, 4 perguntas aqui, tá? O Tá. Flávio perguntou se o material ia ser disponibilizado, a Sabrina já respondeu que sim, tá? Aí a Cláudia, ela perguntou se vamos ter no futuro um documento fiscal único, que foi o que você colocou também, né? Então, de fato, o documento será padronizado, né? O repositório nacional que vai fazer gestão de débito e crédito, ele é estruturado para receber um documento único. Aí, claro que para cada cenário ele terá um modelo distinto, tá? Mas a tendência é que ele seja padronizado justamente para que você tenha isso de forma centralizada, tá? Aí aqui está uma sigla BRFCT, fiz a seguinte pergunta. Bom dia, as prefeituras têm um prazo para padronização de layout das notas de serviços? Sim, existe um calendário do fisco, tá? Então a expectativa é para 27, né? Então hoje, só para vocês terem uma ideia, pelo menos 2.500 prefeituras já aderiram ao documento único para teste, tá? É, a nota fiscal de serviço nacional, ela vai fazer a comunicação com o ambiente do diretório tributário, né? Então não teria nem como 5.000 prefeituras e lá ficar acessando esse ambiente. O troço ia travar, né? Então por isso dessa padronização, tá? E aí o fisco colocou uma flexibilização para as prefeituras que estão com dificuldades de aderirem ao layout único. Então ele pode utilizar a sua estrutura atual, mas ele vai precisar fazer a comunicação para o ambiente nacional e mandar os dados para lá, que é lá que vai ser orquestrado todos os processos, tá? Mas isso de fato será padronizado, tá? Aí o Flávio perguntou o seguinte: se a alíquota do ISS será única também para todos os brasileiros? Bom, o ISS, a alíquota dentro do território do município, a prefeitura ela pode remanejar essa alíquota, desde que ela não infrinja a alíquota de referência, tá? Então, hoje a alíquota para IBS é de 17,7%, tá? Isso dividido entre estados e municípios. Então, o município ele pode ali trabalhar internamente uma redução de alíquota, por exemplo, tá? E tem que submeter lá para o grupo gestor do IBS para fazer as análises e ver se ele aplica de fato aquela alíquota solicitada por aquele município, tá? Mas tem essa flexibilização. É, aí a Clélia aqui perguntou justamente essa questão das alíquotas, né? Então, tem essa flexibilização de alíquota, território estadual e municipal, eles podem trabalhar, submete para o comitê gestor, tá? A Beatriz perguntou o seguinte: se em 26 teremos a emissão de notas fiscais incluindo o CBS e o IBS, e se o SPED será padronizado para receber esses impostos? Bom, aqui são duas situações, tá, ô É. Beatriz? A CBS e o IS, de fato, já deve transacionar na nota como teste, tá? Não haverá validação do conteúdo, vai ter a validação de campos e algumas regras, ok? Mas o contribuinte, ele não vai recolher esses valores nesse primeiro momento. Ele vai fazer ali os destaques dos impostos, vai alocar dentro dos campos, vai validar a mensageria, mas não haverá necessidade de recolhimento. Uma vez que não há a necessidade do recolhimento, o próprio portal dos SPEDs, eles publicaram no começo do ano que para 26 a estrutura do FD-ICMS-PI não vai ter nenhuma alteração olhando para a reforma tributária, tá? Então, quanto a isso, você pode ficar tranquila que não vai ter nenhum tipo de impacto nesse primeiro momento, tá? A Michelle deu parabéns, a Jean, demonstração. Aqui a Junqueira perguntou o seguinte, no Junqueira P. A demonstração no XML da CBS e do IBS também será obrigatória nas notas de serviço a partir de 26? Não, ô Junqueira, para 26 é apenas nota mercantil, tá? O impacto Uhum. para serviço é só a partir de 27, dentro do calendário do fisco, justamente que é onde começa a nota fiscal nacional, tá?
Então, para 26 agora, se o seu ramo é serviço, pode ficar tranquilo que não terá nenhum impacto, ok? Então é isso, gente. Essas foram as perguntas, tá? A gente conseguiu cumprir nosso prazo aqui para não atrasar o almoço de ninguém. Aqui nós vamos ter a próxima webinar nossa no dia 20/5, na próxima semana, que nós vamos falar de Comex, tá? Então é um ponto também bastante relevante, vocês podem escanear o QR Code, se inscreverem. Reforma tributária também traz muitos impactos dentro do comércio exterior. E como a Iris colocou, estudar e se adaptar para o novo cenário é de extrema importância. Então, mesmo que você não É, seja do mundo Comex, sinta-se vale a pena, convidado, né? vale a pena, que é mais um item ali, se alguém perguntar, você vai estar bem antenado para poder ali, pelo menos dar alguns insights ali com relação à parte de comércio exterior, ok? Muito obrigado a todos, obrigado, Iris, por ter participado conosco aqui da Dejo. Obrigado vocês aí da Dejo. É uma parceria que já tem aí alguns anos, né? Mas muito obrigado mesmo. Agradeço todos que participaram desse webinar rápido. Eu também me coloco à disposição. Se alguém tiver alguma dúvida, eu estou à disposição. E vamos estudar, que não, a reforma está aí e vai acontecer. Então, legal. Obrigado, gente. Ótimo fim de semana aí a Obrigada. todos e um ótimo almoço. Até mais. Até mais. Tchau.